Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Engrandecido seja o nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso é o Senhor, Criador do céu e da terra. Aleluia. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Pai do Senhor, irmão Arnaldo. Pai do Senhor, irmão Elmo. Nós hoje vamos falar um pouco sobre o Espírito da graça, o Espírito da lei. E nós vamos usar hoje como base, Pai do Senhor, irmão Gustavo, acordou, né? Abençoado. E nós vamos estar usando como base 2 profetas. E no decorrer, nós vamos estar falando para o seu irmão Camille. Nós vamos falar sobre o homem segundo, pai do Senhor, irmã Elaine, o homem segundo o coração de Deus, Davi. Por que nós vamos falar de Davi? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Na aula passada nós falamos sobre Números capítulo 11, onde Deus tira do espírito de Moisés e coloca sobre os 70 anciãos, e os 70 anciãos, eles são cheios do Espírito e eles profetizam. E a Bíblia diz que depois, nunca mais, eles voltaram a profetizar. E nós aprendemos que, na verdade, o Espírito foi tirado de Moisés para os anciãos, não para que eles profetizassem, mas que eles ajudassem a Moisés a levar a carga do povo. Ou seja, o Espírito foi dado para que eles pudessem ser capacitados para serem obreiros na casa do Senhor, para serem colunas na casa do Senhor, para fazer a obra, e não apenas profetizar, e não profetizar em si. Porque nós aprendemos que o espírito da profecia, e na verdade eles não profetizaram como os profetas normalmente profetizam. A parte do seu irmã Aline, os profetas normalmente profetizam. Os profetas profetizavam normalmente, eles tinham uma visão, escrevia, eles tinham uma visão, falavam, mas a profecia desses profetas, desses homens aqui que receberam o Espírito de Deus sobre a vida de Moisés, foi uma profecia em êxtase, assim como nós hoje profetizamos. Foi uma profecia diferente, diferenciada. E esse tipo de profecia que eles profetizaram quando receberam o Espírito, ela só é exibida hoje, depois do derramamento do Espírito Santo, em Atos 2, porque em Atos 2 foi aonde nós recebemos o Espírito da graça. Graça e paz, irmã Renata. Deus abençoe a senhora.
E esse Espírito foi dado a eles, o Espírito da graça. E eu falava que Deus, ele abriu uma brecha na lei para derramar sobre alguns homens o Espírito da graça, o Espírito da profecia. Por um momento, por um tempo, mas eles receberam. Mas houve na Bíblia Sagrada um homem no Antigo Testamento que não somente recebeu esse Espírito da graça por alguns momentos, por alguns segundos de tempo, por um dia, por 2 dias, por 2 semanas. Esse homem recebeu o Espírito na sua vida por completo. E não foi o Espírito da lei, foi o Espírito da graça. No meio da lei havia um homem cheio do Espírito da graça. E o nome deste homem chamava-se Davi. Davi vivia na graça dentro da lei. É por isso que outros homens pecavam na lei e a lei o julgava. Saul pecou dentro da lei e a lei o julgou. E os demais homens que pecaram sobre a lei foram julgados pela lei. Mas quando Davi peca, e eu creio que o pecado de Davi foi bem maior do que o de Saul, porque Saul desobedeceu a Deus. Deus mandou Saul esperar por intermédio de Samuel para sacrifício, e Saul precipitou e sacrificou, tomando o lugar do sacerdote. Depois Deus fala para Saul ir até Ameleque, destruir os amalequitas, e Saul ele vai e não destrói tudo. Ele guarda algumas das ovelhas e ele priva a vida do rei amalequita e ele não mata. Então Saul desobedece a Deus e por causa da desobediência de Saul, Deus o mata ou permite que ele morra. E assim muitos homens. Sansão morreu por sua desobediência. Ainda que ele matou pessoas na sua morte, ele morreu. Porém, Davi, ele cometeu pecados piores. Davi cometeu adultério, primeiro cobiça, adultério e depois assassinato, homicídio. E Davi não foi julgado da maneira que ele deveria ser julgado. Quando o profeta Natan falou para ele de um homem que tinha tomado da ovelha do pobre, ele era rico, tomou da ovelha do pobre e matou, ele mesmo julgou aquele homem dizendo, esse homem tem que morrer, tem que pagar 4, 5 vezes mais. E Natan disse, esse homem é o Senhor rei. Então Davi deveria morrer, porque ele estava sobre a lei, debaixo da lei, e ele não morreu. Deus perdoou Davi. Ele chorou, ele se arrependeu e Deus perdoou. Por quê? Primeiro, Davi é o homem segundo o coração de Deus. Segundo, Davi dentro da lei, Davi vivia na graça. É por isso que Deus não matou Davi quando deveria matá-lo. É por isso que Davi não foi julgado como deveria ser julgado. A Bíblia diz que só o sacerdote podia comer do pão da proposição, o pão do tabernáculo. Somente da família de Arão poderia comer do pão do tabernáculo. E a Bíblia vai dizer que Davi, um dia correndo, fugindo de Saul, Davi chega ali no santuário e pede pão ao sacerdote, e o sacerdote lhe dá do pão que, na lei, somente o sacerdote podia comer. Na lei, somente os sacerdotes podiam se alimentar. Na lei, somente o sacerdote podia comer daquele pão e só no sábado ele poderia comer. Só da família de Levi, da família de Arão, da tribo de Levi, assim por diante. Só que Davi comeu deste pão, que segundo a lei ele não poderia comer. Por que Davi comeu desse pão? Exatamente porque Davi
dentro da lei, não vivia na lei, mas vivia na graça, porque ele enxergou a graça de Deus. Ele enxergou a graça do Senhor. O Espírito da graça estava sobre ele. Pastor, mas por que o Espírito da graça estava sobre Davi e não estava sobre outras pessoas? Primeiro, porque Davi era o homem segundo o coração de Deus, porque estava na graça. E Davi estava na graça porque ele era o homem segundo o coração de Deus. Por que Davi ele tinha esse Espírito da graça? Por que ele vivia na graça dentro da lei? Porque Deus colocou sobre ele o Espírito da graça. E por que Deus colocou sobre ele o Espírito da graça? Porque Davi era o representante no Antigo Testamento, ele era o representante do reino de Deus na terra. Davi era o representante do reino eterno. Davi era o representante do evangelho na terra. Ele era o representante de Cristo. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é a semente de Davi. É por isso que a Bíblia diz que Jesus é filho de Davi. Quando Jesus passeia por Jericó, e o cego diz assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim? O cego está fazendo uma conexão entre Jesus e Davi, entre Davi e Jesus. De tantos reis que reinaram lá atrás, apenas Davi é ligado a Cristo. Primeiro, porque Cristo vai herdar o trono de Davi. Mas antes de Cristo ser filho de Davi, Davi vai chamar Jesus de Senhor. E Davi vai profetizar o reino de Cristo. Então, Davi é o rei da graça. Jesus vai herdar o trono de Davi, o trono da graça. O trono que o livro de Hebreus disse, cheguemos com confiança ao trono da graça, ao fim de recebermos graça e misericórdia. Esse trono da graça é o trono de Davi. É o trono, o reino de Davi. A Bíblia diz, eu vou levantar um renovo a Davi. Então, Davi é o rei que foi levantado no tempo da lei, mas um rei cheio do Espírito da graça. É por isso que Jesus é filho de Davi. É por isso que Davi, ele vai profetizar o reino de Cristo. Vai dizer, tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Vai falar de Davi. Não permitirá que o seu santo veja a corrupção. É Davi profetizando. Davi vai profetizar sobre Cristo, porque Davi está na graça, no meio da lei. Davi tinha uma visão diferente. Amém? Amém ou amém? Vocês estão entendendo? Davi, ele é uma tipologia de Jesus no Antigo Testamento, na época da lei, um rei cheio da graça. E Jesus é uma representação de Davi no Novo Testamento. A Bíblia diz, e ele assentará sobre o trono de Davi, ele será, aleluia, ele será, aleluia, a semente de Davi, ele vai herdar o trono de Davi. Então, Davi, no Antigo Testamento, ele não como sacerdote, como os anciãos, que foi retirado o espírito de Moisés, e eles profetizaram, e depois nunca mais profetizaram, porque eles receberam o espírito da graça por um instante, por um momento. Mas Davi, a Bíblia vai dizer, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor veio sobre Davi. Daquele dia em diante, então se levantou Samuel e foi para Ramá. Então pegou o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos, e o Espírito do Senhor se apossou, tomou conta de Davi daquele dia em diante. Primeiro eu aprendo duas coisas. Quando Samuel vai ungir Saul,
a rei, ele vai ungir Saul com um vaso. Ele pega o vaso e unge Saul. Está lá em 1 Samuel, capítulo 10. Quando Samuel vai ungir Davi, ele vai ungir Davi com chifre. Claro que dentro do vaso tem azeite e dentro do chifre tem azeite. A diferença não está no azeite que foi derramado sobre a cabeça de Saul e sobre a cabeça de Davi. A diferença está nos recipientes, porque os recipientes vai simbolizar o reinado de cada um deles. O reinado de Saul é simbolizado pelo vaso, que foi derramado o azeite na sua cabeça. O reinado de Davi é simbolizado pelo chifre, que foi derramado o azeite na sua cabeça. Por quê? Porque o vaso que foi derramado sobre a cabeça de Saul, ele era de barro, e o barro se quebra. O barro é frágil. Se o barro cair, ele quebra. E isso é uma simbologia, uma tipologia do reinado de Saul, que se quebrou, que foi frágil, que não suportou a pressão, que não suportou os ventos, que não suportou a posição. Saul não suportou a pressão, a posição, a responsabilidade, a autoridade. Ele não suportou a pressão do reino. E como o vaso que guardou o azeite que foi derramado sobre a sua cabeça, ele se quebrou. Porém, quando Deus vai mandar Samuel ungir a Davi, ele não leva o vaso que quebra, ele leva o chifre. E o chifre é símbolo de força, chifre é símbolo de poder, e o chifre não quebra, o chifre é forte, o chifre é indestrutível. Se ele cair, ele não quebra. E aquilo ali é um símbolo também do reinado de Davi, que é um reinado eterno. Deus faz uma aliança com Davi em 2 Samuel, capítulo 7, que o reino dele não terá fim. O reino dele não terá fim, porque o reino dele começa nele, ali. Quando Samuel unge ele, na presença dos seus irmãos, o reino dele começa, mas o reino dele não terá fim, porque o reino começa em Davi, mas o reino vai passar. É como aquela corrida do bastão que vai passando de um para outro até chegar no último, e o último aqui é Jesus, e Jesus, ele é a conclusão do reino de Davi. É por isso que é representado pelo chifre, porque o chifre não quebra, assim como o reino de Cristo é um reino indestrutível, é um reino inquebrável, é um reino forte, aleluia, é um reino eterno, é um reino poderoso. O reino de Cristo, aleluia, não passará por ninguém. Agora Cristo reina na terra, mas Cristo não reina no mundo, no sistema. Cristo reina no coração dos seus escolhidos. Cristo reina no coração dos teus servos. Cristo reina dentro da sua igreja, que é luz do mundo. A sua igreja, que é sal da terra. Mas um dia, Cristo não vai reinar somente na igreja. Cristo vai reinar com a igreja na terra e no mundo. Esse reino, ele não terá fim. Este reino não terá fim. Aleluia. Isaías 9, versículo 6, diz assim, 6 e 7. Porque para nós um menino nos nasceu, para nós um filho foi dado, e o governo estará sobre o seu ombro, e o seu nome será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte,
Pai da eternidade e príncipe da paz. Está falando do reino de Jesus, do governo de Jesus. E aí no 7 disse: o aumento do seu governo e paz não haverá fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para comandá-lo e estabelecê-lo com julgamento e justiça de agora em diante para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos realizará isso. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está falando do reino de Cristo em conexão com o reino de Davi. É por isso que Davi, ele vive a graça no tempo da lei. Davi, ele vive a graça no tempo da lei. E a Bíblia diz: e o Espírito veio e se apossou, tomou conta dele, tomou ele para si. O Espírito de Deus falou: Davi, agora, a partir de agora, quem vai te controlar sou eu. A Bíblia, quando a Bíblia fala o Espírito de Deus se apossou, a Bíblia está dizendo assim: o Espírito de Deus controlou, o Espírito de Deus tomou de conta, porque o Espírito da graça, quando nós estamos em Deus e o Espírito de Deus está em nós, nós não nos mandamos, nós não fazemos o que queremos, não fazemos a nossa vontade, não fazemos o nosso desejo, não vamos para onde queremos, não falamos o que queremos, não ouvimos o que queremos, não vemos o que queremos, não pensamos o que queremos, mas é o Espírito que controla a nossa vida, é o Espírito que fala por nós, aleluia, é o Espírito que determina a nossa vida, é o Espírito que sabe o que comer, o que falar, o que ver, aonde ir, aonde não ir, é o Espírito que manda, aleluia. Quem tem o Espírito Santo é controlado por ele. O Espírito não vem sobre a minha vida para ser submetido à minha vontade, o Espírito não vem sobre a minha vida para ser um servo, um subordinado ao meu desejo, às minhas concupiscências. O Espírito só vem se for para controlar, o Espírito só vem se for para dominar, o Espírito só vem se for para mandar, o Espírito só vem se for para determinar. Não existe, irmão, eu ter o Espírito Santo e mandar em mim mesmo. Não existe eu ter o Espírito Santo e fazer o que eu quero. Não existe eu ter o Espírito Santo e ir aonde eu quero. Não existe eu ter o Espírito Santo e fazer e falar o que eu quero. Aleluia. O Espírito, quando ele chega para mandar, ele chega para controlar. E o Espírito se apossou de Davi. Jesus disse aos seus discípulos em Mateus capítulo 10, aleluia, e vocês serão perseguidos, açoitados, e serão perseguidos, açoitados, afrontados nas sinagogas, mas vocês não se preocupem com o que falar, porque o Espírito Santo naquela hora falará por vós, aleluia, porque o Espírito controla, o Espírito manda, o Espírito comanda. O Espírito não vem para ser, aleluia, neutro em minha vida. Ou ele vem para controlar ou ele não vem. Ou ele vem para mandar ou ele não vem. Ou ele vem para fazer da forma dele ou ele não vem. É assim, nós escolhemos como queremos que o Espírito venha sobre a nossa vida. Amém? Aleluia, nós estamos falando sobre o Espírito Santo. E é bom falar sobre o Espírito Santo. E a forma que o Espírito vem. A Bíblia diz: o Espírito veio e se apossou. Aleluia. O Espírito, ele vem com força. O Espírito, ele vem com força, ele vem com pompa, ele vem com barulho, ele vem chamando a atenção. E eu falava isso aqui, ó irmão, o Espírito Santo, ele não vem calado. O Espírito Santo, ele vem com barulho, ele vem com poder. Como em Atos capítulo 2, a Bíblia diz: e veio do céu um som como de um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa que eles estavam assentados, e foram vistos por eles línguas repartidas,
como de fogo, e todos foram cheios do Espírito e começaram a falar em novas línguas, como o Espírito concedia que falasse. E eles começaram a falar em língua, a fazer barulho, a ser cheio do Espírito, e houve um alvoroço, e a cidade toda foi, aleluia, envolvida nesse manto, nesse mistério. A cidade de Jerusalém parou, recanta lá, bassurianda, labaia. A cidade de Jerusalém parou para ver, para ir, para contemplar esta maravilha daqueles 120 homens e mulheres cheios do Espírito. Por quê? Porque o Espírito chegou com pompa, com barulho, com alvoroço santo, mas um alvoroço bom. Aleluia, aleluia. Ele chegou com barulho, o Espírito chega com barulho. Ele chega chamando a atenção. O Espírito não desce, a pessoa... Não. O Espírito não desce, a pessoa... O que foi, irmão? Está passando mal? Não, estou recebendo o Espírito Santo. Não, o Espírito Santo, ele vem chamando a atenção. Uma pessoa que é batizada com o Espírito, ela sofre na sua carne uma temperatura aquecida, uma temperatura acima dos 90 graus, ela recebe uma temperatura de fogo. Então não tem como você ficar parado quando o fogo aquece dentro de você. Você vai extravasar. Você vai receber um impacto espiritual. Porém, o Espírito Santo, ele chega com barulho, ele chega com alvoroço. Olha lá em Ezequiel capítulo 37, e profetizei como ele me deu ordem. E houve um reboliço, e houve um barulho, e eu clamei, vento sopra dos 4 cantos sobre esses ossos, e levanta o vale. E o vento soprou do norte, do sul, do leste e oeste, e houve um alvoroço, e houve um reboliço, e os ossos se juntaram a cada osso. Depois veio o nervo, depois veio a carne, depois veio a pele, depois veio o pelo, e o Espírito então levantou eles. Então o Espírito vem com alvoroço, mas o Espírito vai em silêncio. O Espírito vai em silêncio. A Bíblia diz que quando a Dalila disse a Sansão, olha, os filisteus estão vindo aí, quando ele tinha cortado seu cabelo, a Bíblia diz que Sansão disse, eu vou vencer como das outras vezes, eu vou destruí-los como das outras vezes, vai dar tudo certo como das outras vezes, eu vou ser vitorioso como das outras vezes. Aleluia! Mas a Bíblia vai dizer que Sansão não sabia que o Espírito tinha se apartado dele. Sansão não sabia que o Espírito, Juízes capítulo 15, versículo 20, diz assim, e ela lhe disse, os filisteus estão sobre ti, Sansão. E ele despertou do seu sono e disse, eu sairei como nas vezes anteriores. Ou seja, eu vou sair dessa de novo, como eu já saí outras vezes. E me sacudirei. E a Bíblia vem e diz assim, e ele não sabia que o Espírito do Senhor havia se retirado dele. Ele tinha perdido o Espírito, mas não tinha percebido a saída do Espírito. Ele não tinha percebido o dia, a hora, o momento e o tempo que o Espírito Santo tinha ido embora. Porque o Espírito Santo, ele chega com alvoroço, mas ele sai em silêncio. Ele chega com poder, mas ele sai calado.
E nós não percebemos, às vezes, quando ele saiu. Assim aconteceu com Sansão, porque ele perdeu a sensibilidade do espírito e ele não viu quando o espírito foi embora, porque ele estava na lei. Assim foi como Saul perdeu o espírito foi embora e ele não percebeu que o espírito tinha ido embora. E Saul ainda foi pior, porque além do Espírito Santo ir embora, o espírito maligno da parte do diabo vinha atormentá-lo. E ele ficou perturbado da cabeça. Por quê? Porque ele perdeu o Espírito de Deus. Aleluia. E é aí, irmão, que nós temos que tomar cuidado, porque nós nunca perdemos apenas o Espírito Santo. Quando nós perdemos o Espírito Santo, e segura aí, escuta aí, quando nós perdemos o Espírito Santo, o Espírito ele vai em silêncio, mas quando nós perdemos o Espírito Santo, nós nunca perdemos só o Espírito Santo. Sempre alguma coisa a mais vai junto com o Espírito Santo que se ausentou. Olha o caso de Sansão. Quando Sansão perde o Espírito, ele perdeu os seus cabelos e posteriormente ele perdeu os seus olhos. Os filisteus arrancaram os seus olhos. Ele perdeu o Espírito e perdeu a sua visão. Perdeu a sua visão. Aqui com Saul, ele perdeu o Espírito e ele perdeu a sua racionalidade, o seu raciocínio, a sua capacidade intelectual. Ele perdeu. Junto com o Espírito foi embora a sua racionalidade, a sua capacidade intelectual. E ele veio sobre ele um espírito de loucura, um espírito de perturbação. Aleluia! O crente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque quando perdemos o Espírito, perdemos a visão, perdemos, Senhor, a racionalidade, perdemos, irmãos, a racionalidade, perdemos a capacidade intelectual. Aleluia! E aí o Espírito já estava saindo de Davi. Só que Davi é o homem segundo o coração de Deus. O Espírito saiu de Sansão, ele não percebeu que o Espírito tinha ido. O Espírito saiu de Saul, o Saul não percebeu que o Espírito tinha ido. Mas quando o Espírito estava saindo de Davi após o pecado, aqui vai a diferença de Davi, aleluia, com os demais que perderam o Espírito. Porque Davi tinha sensibilidade espiritual. Davi era sensível ao Espírito. Davi era sensível ao toque de Deus. Aleluia! Quando o Espírito ia se retirando de Davi, ele percebeu que o Espírito estava indo embora. Ele percebeu que estava perdendo a graça de Deus. E então ele percebeu por causa da sensibilidade. Porque o Espírito, ele sai em silêncio, mas mesmo em silêncio, Davi ouviu a voz do Espírito indo embora. Davi sentiu os passos do Espírito em direção, aleluia, à porta do seu coração para fora. Ele percebeu, aleluia, que o Espírito estava se esvaindo, o Espírito estava indo embora, ele percebeu algo diferente, aleluia, ele teve sensibilidade, e aí ele vai e escreve no Salmo 51, Salmo 51, versículo 10 e 11, vai dizer assim: cria em mim, ó Deus, renova um espírito correto dentro de mim. E o 11 ele diz: não me retires não me lances da tua presença e não retires de mim o teu Santo Espírito. Oricanta labassurianda labaia. O que faltou em Saul e o que faltou em Sansão, aleluia, foi perceber, ter percepção, aleluia, ter percepção que o Espírito estava indo embora. Davi percebeu e chorou e disse: não me lances da tua presença e não retires de mim
o teu espírito, porque o homem segundo o coração de Deus, mesmo o silêncio de Deus, ele escuta, ele ouve, ele compreende, ele entende, até mesmo quando Deus fala em silêncio. Você sabia que Deus fala em silêncio? Às vezes Deus fala em silêncio. E às vezes nós dizemos assim, Deus, tem tempo que Deus não fala. Eu queria tanto ouvir a voz de Deus. Aleluia. E às vezes Deus está falando no silêncio. No silêncio Deus está falando conosco. No silêncio Deus está nos ensinando alguma coisa, nos direcionando a algum propósito, algum projeto. No silêncio Deus está dizendo alguma coisa. Irmão, vamos tomar cuidado, porque a ausência do Espírito traz depressão. A ausência do Espírito traz perturbação. A ausência do Espírito. É por isso, irmão, que nós estamos vendo tantas coisas esquisitas no meio evangélico. É por isso que nós estamos vendo tantas coisas, irmãos, que nem no meio dos ímpios aconteceriam, no meio dos cristãos, no meio dos servos de Deus. Você sabe por quê? Porque nós estamos desprezando a presença de Deus, estamos desprezando o Espírito Santo, aleluia, estamos desprezando a sensibilidade do Espírito, nós estamos vivendo de qualquer forma, nós não estamos levando o mundo espiritual a sério, nós não estamos levando as coisas de Deus a sério, e aí perdemos o Espírito, e aí entramos em depressão, aí vamos tomar remédio controlado, e aí não conseguimos dormir de noite, e aí vamos ter síndrome do pânico, aí vamos sofrer de ansiedade, e aí vamos ter visões malignas à noite, aí vamos ver vulto debaixo da cama na nossa casa, e aí vamos ficar perturbados, vamos gerar ódio no nosso coração, vamos alimentar raiz de amargura, vamos ser pessoas prepotentes, vamos ser pessoas insuportáveis, vamos ser pessoas azedas, pessoas que têm problema com relacionamento, porque nós perdemos o Espírito Santo. Que nesta noite, que nesta tarde, poucas pessoas estão aqui, mas Deus está falando conosco, que neste dia, nesta manhã, nós possamos, no silêncio de Deus, ouvir o que Ele tem a falar a nós, que nós não venhamos deixar o Espírito ir embora, que não venhamos deixar o Espírito se retirar da nossa vida, que não venhamos deixar o Espírito se apartar do nosso espírito. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Não me lances da tua presença. Aí eu falei que o Espírito chega e eu vou pular, eu vou rodar, eu vou falar em língua, eu vou profetizar. O Espírito chega e eu vou chorar. Tem gente que o Espírito vem, ele chora. Tem gente que o Espírito vem, ele sorri. Tem gente que o Espírito vem, ele levanta a mão. Tem gente que o Espírito vem, ele pula. Cada um se manifesta de uma maneira diante do Espírito. Pessoas choram, pessoas sorriem, pessoas se alegram, pessoas pulam, pessoas saltam, mas pessoas se movem. Quando o Espírito vem, pessoas se movem. Nós nos movemos na presença do Espírito. Porém, quando o Espírito vai, nós não percebemos. Quando o Espírito vai, não tem movimento. Quando o Espírito vai, parece que está tudo normal. Quando o Espírito vai, nós não vamos ter uma reação. O que foi? O que aconteceu? Não foi o Espírito que foi embora. Aleluia. Você não vai ter um jeito, você não vai esboçar uma reação quando o Espírito for. Então por isso temos que ter cuidado. E assim é diferente do espírito maligno. O Espírito Santo, ele vem com barulho e vai em silêncio. O espírito do diabo não, ele vem em silêncio. O espírito do Satanás, ele vem em silêncio, ele vem calado, ele entra pelas brechas que nós damos, pelos nossos olhos. Nós olhamos para lugares, para coisas, para pessoas, nós olhamos para onde não devemos e o demônio ele entra em silêncio. Nós ouvimos coisas que não convém e o demônio entra em silêncio. Nós pensamos coisa que não convém e o demônio vem e ele entra em silêncio. Nós andamos por veredas que não convém e o demônio entra em silêncio.
Olha a diferença, o Espírito desce com poder e autoridade, o demônio ele vem disfarçado, o demônio ele vem devagar, o demônio ele vem com pé de lã, o demônio ele vem calado, o demônio ele vem com astúcia, o demônio ele vem, aleluia, ele vem até, assim, você não diz que é o demônio, mas nós temos que tomar cuidado, porque ele vem com sutileza, ele chega, o que Deus falou, o que Deus te disse, Deus falou para não comer, não é assim, bem assim, não, isso é coisa do pastor, não tem nada a ver essas coisas, você pode comer dessa fruta, você pode se vestir desse jeito, você pode falar essas coisas, você pode ouvir essas músicas, você pode ficar sem ir na igreja, não, isso é besteira do pastor, e ele vem com sutileza e arranca você da presença de Deus. Adão e Eva perderam o paraíso porque deram ouvido à serpente, porém o demônio ele não sai calado como o Espírito Santo. O Espírito chega com barulho e sai calado, o demônio chega calado e sai com barulho, sai com alvoroço. Aleluia, a Bíblia vai dizer que quando Jesus desce do monte, o pai chega e fala para ele, olha, eu trouxe o meu filho que é endemoniado e os seus discípulos não conseguiram expulsar o demônio. Jesus disse, ó geração incrédula, até quando tereis comigo? Aleluia, até quando me tereis contigo? Aleluia, não pudesse expulsar o demônio. Traga seu jovem aqui, e o menino veio, aparentemente veio normal. Quando Jesus colocou a mão, a Bíblia vai dizer que o demônio lançou o menino no chão e começou a gritar, e começou a barulhar. Demônios, eles saem com alvoroço, com escândalo, com barulho, mas eles chegam calados. Eles saem com alvoroço, e ele saiu com alvoroço, mas saiu. Tem gente que se assusta em igreja pentecostal, quando os demônios manifestam, e eles gritam, e eles pulam, e eles acusam, e eles falam, e eles escandalizam, e eles falam com escândalo, e alguém disse, eu não vou naquela igreja, porque o demônio estava ali gritando, o demônio estava ali falando, estava escandalizando, é porque ele está saindo, é porque ele perdeu o território que ele estava escondido há muito tempo, porque não tem como, aleluia, você se esconder onde tem fogo, porque o fogo queima, o fogo ilumina, ramando, coma, naia, rianda, labassurianda, labaia, e quando ele está naquele escândalo ali, é porque ele sabe que ele foi descoberto e que ele tem que ir embora, que ali não cabe mais ele. Então Davi tem o Espírito de Deus. Davi tem o Espírito Santo. Davi, quando ele percebe que o Espírito vai embora, ele ora, ele chora. E ele diz, não me lances da tua presença, não retires de mim o teu Espírito. Tem compaixão de mim, tem compaixão. Restaura-me a minha alegria da tua salvação. Sustém-me com o espírito voluntário. Sustém-me. Me ajuda, não tire de mim. Esse é o espírito que Davi tem, o espírito da graça, que além de estar em Davi, ele ainda dizia, Davi, estou saindo, ó. Faça alguma coisa que eu estou indo embora, porque eu não compactuo com o seu pecado. Você é segundo o coração de Deus, mas você pecou. Eu não pactuo com o seu pecado, então eu estou indo embora. E aí ele disse, não, Senhor, tem misericórdia, não me lances da tua presença, não tires de mim o teu espírito. E todos nós sabemos a história. Deus perdoa Davi, porque ele teve sensibilidade. E por que muitos não são perdoados hoje? Porque eles não têm sensibilidade para pedir perdão a Deus. Porque muitos suicidam, porque muitos desviam da casa do Senhor e não voltam mais, porque eles perdem a sensibilidade do Espírito Santo. Por que muitos saem da casa do Senhor e voltam para as drogas, voltam para o álcool, voltam para o mundo, voltam para a prostituição e não conseguem voltar? É porque Deus não perdoa? É porque Deus não quer de volta? Não, irmão, é porque perderam a sensibilidade do Espírito Santo. E quando você perde a sensibilidade do Espírito Santo, você não consegue voltar
para Deus. Você não consegue andar com Deus. Quando você perde a sensibilidade com o Espírito Santo, que é o único que pode te ligar ao Pai e ao Filho, você não consegue voltar. Então Davi, ele percebeu, ele teve sensibilidade que o Espírito estava saindo. Saul não teve sensibilidade, Sansão não teve sensibilidade, e eles perderam o Espírito foi embora, eles não perceberam, mas Davi percebe, e eles têm sensibilidade. Eles têm sensibilidade porque eles percebem, e ele diz, não retire de mim o teu Espírito. Qualquer pessoa que perdeu o Espírito, se pedir de volta, e Deus vai dar. Se qualquer pessoa que está perdendo o Espírito, se clamar, se chorar, se suplicar, Senhor, não retire de mim o teu Espírito, tem misericórdia. E Davi era rico, Davi tinha família, Davi tinha filhos, Davi tinha esposas, Davi tinha palácio, Davi tinha fama, Davi tinha riqueza, Davi tinha honra, Davi tinha dinheiro, Davi tinha tudo. Tinha reis que serviam a ele, Davi tinha tudo, mas ele não falou, não retire de mim essas coisas terrenas, ele disse, eu quero é o teu Espírito, só pode tirar tudo, mas não tira de mim o teu Espírito. Eu preciso do teu Espírito. Às vezes nós estamos morrendo na míngua, nós estamos morrendo carnalmente, nós estamos na carne, nós estamos fracos, o Espírito Santo está fraco dentro de nós, está indo embora, já está dando tchau, e nós estamos pedindo coisas financeiras, estamos pedindo riqueza financeira, estamos pedindo até saúde, não é mais importante do que o Espírito Santo, estamos pedindo bens terrenos. Estamos raquíticos espirituais. Estamos precisando de um sacode de Jeová. E estamos pedindo coisas da terra. Estamos precisando ressuscitar espiritualmente. E estamos pedindo coisas da terra. Davi disse, não retire de mim o teu Espírito. O filho pródigo estava longe do pai, desejando comer as bolotas do povo. Mas a Bíblia disse, ele caiu em si. O Espírito convenceu ele, e ele caiu em si, e disse, na casa do meu pai tem isso, tem aquilo, e eu estou aqui, eu voltarei para a casa do meu pai, porque ele caiu em si. Que Deus possa também, esses dias, estar trabalhando, porque sem o Espírito não tem como cair em si. A Bíblia diz que o Espírito é que convence o pecador do juízo, da justiça, do pecado, da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Se não tivermos sensibilidade do Espírito, nós não vamos conseguir reter o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu vou falar um pouco sobre o espírito da lei. Davi tinha o espírito da graça. Elias tinha o espírito da lei. O espírito da lei era aquele espírito que vinha com violência. Quando Sansão vinha, o leão se colocou à frente de Sansão, a Bíblia diz que o Espírito veio sobre Sansão e Sansão rasgou o leão como se fosse um cordeiro. A Bíblia diz que o Espírito desceu sobre Sansão e Sansão pegou o portão da cidade de Gaza, colocou nos ombros e levou. O espírito da lei era um espírito forte, era um espírito violento, era um espírito que consumia. Aquele altar do holocausto no pátio do tabernáculo era um símbolo do espírito da lei. Ele era de bronze, que simboliza juízo, e o fogo ardia continuamente, e aquele fogo era o símbolo do Espírito Santo, julgando aquela carne que era levada àquele altar. O espírito da lei, ele consumia. O espírito da lei, ele julgava. Ele era forte, ele era violento. Eu quero só que vocês entendam a diferença. 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 1.
versículo 9. Eu vou falar duas passagens aqui, nós vamos fazer um paralelo nelas. Então o rei enviou a Elias, um capitão de 50 com seus 50, e subiu até ele. E eis que ele se assentava sobre o cume de um outeiro. E falou-lhe: a ti, homem de Deus. O rei disse: desce. Elias respondeu e disse ao capitão dos 50: se eu for um homem de Deus, então desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E desceu ali fogo do céu e consumiu a ele os seus 50. Isso aqui é o espírito da lei. O capitão chegou a Elias e disse: o rei disse que é para você descer. E ele disse: eu sou homem de Deus, não vou descer. Vai descer fogo do céu. Desça fogo do céu e consuma a ti e os teus 50. E o fogo desceu e consumiu a todos. Então o rei enviou novamente, versículo 11, novamente lhe enviou um outro capitão de 50 com outros 50. E lhe disse, dizendo: ó homem de Deus, assim disse o rei, desce depressa. O primeiro disse: desce. O outro já veio com mais arrogância: desce depressa. Então Elias, versículo 12, lhe respondeu e disse: se eu sou um homem de Deus, então desça fogo do céu, consuma a ti e os seus 50. E fogo de Deus desceu do céu e consumiu a ele e os seus 50. Espírito da lei. Então já veio uma caravana e foi consumida. Espírito da lei. E depois veio outra caravana e foi consumida. Espírito da lei. 13. E lhe enviou novamente um capitão dos terceiros 50 com seus 50. E o capitão dos 50 subiu, chegou e caiu de joelhos. E disse, e buscou e disse, e chegou, caiu de joelho de Elias e buscou e disse: ó homem de Deus, suplico que a minha vida e a vida desses 50 servos seja preciosa na sua visão. E eis que desceu o fogo do céu e queimou os dois capitães anteriores com seus 50. Porquanto a minha vida seja preciosa aos teus olhos. E o anjo do Senhor disse a Elias: desce com ele, não temas. E levantou e desceu com ele e foi até o rei. Foi mandado uma tropa e foi consumida. Outra tropa foi consumida. A terceira, o rapaz chegou com humildade e se ajoelhou e disse: que a minha vida e a vida desses 50 seja preciosa. Então o espírito da lei parou quando ele ora. A ira de Deus, quando ele clama, quando ele suplica, quando ele se ajoelha. A ira de Deus, ela para quando nós clamamos. A ira de Deus, ela cessa quando nós nos ajoelhamos. A ira de Deus, ela cessa quando nós nos prostramos. E esse era o espírito que permeava sobre o Antigo Testamento. Esse era o espírito da lei. A lei de Deus vinha, os homens pecavam, Deus mandava o seu espírito com ira. O espírito de Deus no Antigo Testamento, ele vinha com ira sobre os homens. Então Elias aqui vai representar a lei, o espírito da lei que estava em Elias. E aí você vê a diferença de Davi para Elias. Uma passagem mais ou menos parecida.
1 Samuel 19. Irmão, vocês estão entendendo? Tomara que sim, né? 1 Samuel 19. Lá em Elias, 2 Reis 2, o rei manda soldados para prender a Elias. E Elias clama e o fogo cai do céu. Aqui em 1 Samuel 19, Saul manda soldados para prender Davi. Saul manda soldados para prender Davi. Em 2 Reis 2:1, o rei manda soldados para prender Elias. Versículo 15, 1 Samuel 19:15. E Saul voltou a enviar mensageiros para verem Davi, dizendo: traga-mo até a mim no leito para que eu o mate. E quando os mensageiros entraram, eis que havia uma imagem na cama com travesseiro de pelo de cabra por apoio. Vai lá no 18. Assim Davi fugiu e escapou, e veio até Samuel a Ramá, e lhe contou tudo o que Saul lhe havia feito. E ele e Samuel foram e habitaram em Naiote. Informaram a Saul, dizendo: eis que Davi está em Naiote, em Ramá. E Saul enviou mensageiros para apanhar Davi, da mesma forma que o rei fez com Elias. E quando eles viram a companhia dos profetas profetizando, e Samuel liderando sobre eles, o Espírito de Deus desceu sobre os mensageiros de Saul, e eles também profetizaram. E quando isso foi dito a Saul, ele enviou outros mensageiros, e eles profetizaram da mesma forma. E voltou Saul a enviar mensageiros pela terceira vez, e eles profetizaram. Ele então também foi para Ramá. Chegou um poço que está seco, e ele perguntou e disse: onde estão Samuel e Davi? E foi dito: eis que estão em Naiote, em Ramá. Ele também se despiu das suas roupas e profetizou diante de Samuel. Da mesma hora, e ficou deitado nu aquele dia inteiro e aquela noite inteira, pelo que disseram: está Saul também entre os profetas? Olha a diferença. Parece que é a mesma forma. Da mesma forma que Saul envia mensageiros a Davi, é a mesma forma que o rei envia mensageiros a Elias. Só que os mensageiros que vão a Elias, o fogo desce do céu e consome-os. O fogo desce do céu e queima-os. Porém, os mensageiros que vão até Davi, eles são tomados com o Espírito. O Espírito envolve eles. Aleluia! E eles profetizam. Aqui está a diferença do espírito da lei e do espírito da graça. O espírito de Elias é o espírito da lei. É o espírito que transforma os perseguidores em churrasco. O espírito da lei é o espírito... Quando você, irmão, tem uma oração vingativa, você está na lei. Quando você ora: Senhor, julga os meus inimigos. Senhor, o Senhor está vendo isso. Que ele caia no laço que ele está laçando contra mim. Senhor, aquele que toca no ungido. Senhor, que ele possa sentir na pele o que eu estou sentindo. Esse espírito de vingança, isso é espírito da lei. Isso é espírito da lei, o espírito vingativo. Aquela pessoa fez mal para mim, faz mal para ela, Senhor. Elias, ele tem o espírito da lei, os perseguidores. O espírito da lei transforma perseguidores em churrasco.
Alguém que tem o espírito da lei é uma pessoa vingativa, é uma pessoa que joga indireta, é uma pessoa que tem amargura na alma, é uma pessoa que tem raiva dos outros, é uma pessoa que não perdoa. Mas Elias era assim? Não, é porque na sua época o que determinava era a lei. Porém, na nossa época o que determina é a graça. E essa é a diferença de Davi, porque ele é segundo o coração de Deus. Ele conseguiu ter graça no tempo da lei. Ele viveu a graça no tempo da lei. Ele teve o Espírito no tempo da lei. Ele foi cheio da glória no tempo da lei. Ele foi cheio da graça no tempo da lei. Ele tinha o Espírito Santo no tempo da lei. O aleluia, o Espírito de Elias queimava. O Espírito de Davi transformava perseguidor em profeta. O espírito de Davi transformava perseguidor em profeta. Esse é o espírito da graça. É o espírito que transforma o perseguidor em profeta. Deus vai transformar aqueles que te perseguem em servos do Senhor, cheios do Espírito. Chegou uma caravana, Espírito Santo neles. Chegou outra caravana, Espírito Santo neles. E todos profetizaram. Aleluia, o espírito da lei transforma perseguidor em churrasco. Espírito da graça transforma perseguidor em profeta. É isso que Deus faz. É isso que Deus faz. Ele transforma pela graça. Aleluia, o Espírito estava em Davi, passou para eles. E eles não levaram Davi, eles profetizaram. Eles foram cheios do Espírito Santo. Davi conseguiu ter a graça no tempo da lei. Davi conseguiu ter a graça no tempo da lei. E quem tem a graça, quem tem o espírito da graça, ele repassa esse espírito para aqueles que precisam, para aqueles que perseguem. Aleluia! Que esse espírito da graça venha alcançar todos os meus perseguidores. Que todos aqueles que me perseguem, que te perseguem, venham se transformar em profeta. Aleluia! Todos aqueles que tocam no meu nome, no teu nome, possam ser transformados em homens e mulheres cheios do Espírito Santo. Que Deus possa transformar as línguas ferinas, as línguas malignas, em língua cheia do louvor, adoração a Deus e profetizando para que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus venha transformar os Saús da vida em homens cheios do Espírito Santo. Que Deus possa transformar aquele macumbeiro que fez macumba contra a tua vida em um profeta do Senhor. Aquele crente mundano que faz oração contrária em profeta do Senhor. Aquele companheiro de trabalho que te persegue em profeta do Senhor. Aquele amigo da escola que não gosta de você em profeta do Senhor. Que Deus venha transformar, aleluia, o seu vizinho que não olha nem para a tua cara em profeta do Senhor. Aleluia. Elias transforma perseguidor, aleluia, queima com o espírito da lei, mas Davi, ele transforma perseguidor em profeta. Orianda labassuricanta labaia. Os perseguidores vieram para levá-lo, para tomá-lo, para prendê-lo, mas foram envolvidos com a glória do ambiente a qual ele estava inserido. Que a glória do ambiente em que você está inserido venha se apossar daqueles que te perseguem. Davi, no tempo da lei, recebeu o Espírito da graça. Agora eu só quero ler aqui um versículo para a gente finalizar. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido. Hoje deu mais pouca gente, né? Mas a gente não vamos deixar de fazer o Almoçando a Palavra por causa de falta de gente, não. Tá? Deus me falou. Às vezes a gente faz live, ensinamento para os irmãos da igreja, os de perto, e Deus alcança os de longe. Deus falou, eu vou alcançar pessoas de longe. Porque se os de perto não valorizam, os de longe vão valorizar. Porque isso aqui não é conversa fiada, isso aqui é palavra. Isso aqui é obra de Deus. Isso aqui é a palavra de Deus. Eu não estou falando da minha vida, eu não estou nem falando ministério, eu estou falando da palavra de Deus. Né? Tem gente que rejeita, tem gente que não gosta.
né? Paciência. E Deus vai alcançar outras pessoas. Tiver 1, 2, 3 aqui, hoje tem 5, mas tiver 1, 2, 3, 1, eu já estou dando ensino, tá? Importante a palavra do Senhor eu fazer a minha parte. Eu tenho que fazer a minha parte. Marcos capítulo 9. Marcos vai procurando Marcos 9 aí. Não é Marcos 9. Não é. Não é Marcos 9. O versículo, irmão. Meu Deus. Deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Santo é o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Eu vou encontrar aqui. Eu preciso encontrar. Aleluia. Está em Marcos. Glória a Deus. A passagem diz assim, ó. Depois eu vou ver se eu encontro. A passagem diz assim, que os discípulos de Jesus, eles entraram em Samaria. E os samaritanos não recebeu a Jesus. Então os discípulos disseram a Jesus: Senhor, o Senhor quer que nós oramos para que Deus mande fogo do céu e consuma eles? Jesus disse a eles: vós não sabeis de que espírito vocês são. Não ore por isso. Os discípulos disseram: nós podemos orar para Deus mandar fogo do céu e consumir o samaritano, porque os samaritanos não quiseram aceitar o evangelho de Cristo, porque os samaritanos não receberam a palavra. Então ele disse: nós podemos orar para Deus mandar fogo do céu, o espírito da lei, o espírito de Elias. E Jesus disse: vocês não sabem que espírito vocês são, porque vocês não são da lei, vocês são da graça. Vocês não vão, aleluia, orar para Samaria ser queimada ao fogo. Vocês vão orar para Samaria ser cheia do Espírito.
Aleluia! O mesmo João que está aqui dizendo, nós orar para queimar, para vir fogo do céu, o Espírito da lei queimar eles. É o mesmo João que em Atos 8 vai com Pedro em Samaria derramar sobre eles, não fogo do Espírito da lei, mas o Espírito Santo, o Espírito da graça. O João que em Marcos está dizendo, Senhor, nós podemos orar para o fogo queimá-los, porque eles rejeitaram ao Senhor. É o mesmo João que depois, cheio do Espírito Santo, vai lá em Samaria impor as mãos para que os samaritanos sejam batizados com o Espírito Santo. Porque até então ele não entendia do que espírito ele era. Ele era da graça e estava na lei. Davi estava na lei, mas era da graça. Era da lei, mas estava na graça. Ele estava na graça, mas era da lei. Mais ou menos isso. No tempo da lei, Davi viveu na graça. Os discípulos, no tempo da graça, queriam viver a lei. E Deus disse, não pregue esse evangelho de queimar quem não quis me aceitar agora. Quem vai julgar é a palavra. O seu espírito não é espírito da lei, o seu espírito é o espírito da graça. Amém? Espero que os irmãos tenham entendido, tenham aprendido. Esta é a palavra de hoje. Que Deus possa falar mais aos vossos corações, ao nosso coração. Às vezes a gente tem dificuldade. Lucas 9. Eu estava caçando em Marcos 9. Lucas 9, 52. Lucas 9, 52. E enviou mensageiros à sua frente, e eles foram entrar em uma aldeia de samaritano para fazer preparativo, e eles não o receberam, porque o seu rosto estava voltado para Jerusalém. E quando os discípulos Tiago e João viram isso, disseram, Senhor, queres que ordenemos que desça fogo do céu para os consumir, assim como fez Elias? Mas ele, voltando, repreendeu e disse, não sabeis de que tipo de espírito sois vós, porque o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens. Eu não vim com o espírito da lei para destruir, mas eu vim com o espírito da graça para salvá-los. E eles foram para outra aldeia. Amém? E aqui em Atos capítulo 8, aqui é Tiago e João. Em Atos 8 é Pedro e João. Atos 8, 14, a mesma Samaria. Ora, quando os apóstolos estavam em Jerusalém, ouviram que Samaria tinha recebido a palavra de Deus, eles enviaram para lá Pedro e João, o mesmo João, do Espírito da Lei, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que eles pudessem receber o Espírito Santo. Porque ainda não havia descido sobre nenhum deles, mas somente eram batizados em nome de Jesus, e eles lhe impuseram a mão, e eles receberam o Espírito Santo. Amém? Esse é o Espírito da graça. Que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Segunda-feira estaremos de volta, daremos continuidade aqui a nossa aula sobre o Espírito Santo. Amém? Deus abençoe a todos e até segunda, em nome de Jesus.